Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Começamos hoje a leitura da carta do apóstolo Paulo a Tito, mais um de seus filhos na fé. Então vamos ao capítulo 1. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos, por ordem de Deus, nosso Salvador. Fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dêem graça e paz. Deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade de circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Que pancada, hein? Paulo está instruindo mais um filho na fé. Ele chama-se Tito, um jovem que recebeu de Paulo uma missão espetacularmente difícil. Ele o deixou em Creta, uma cidade com uma cultura corrupta e religiosa, para levantar ali líderes da igreja.
Confirmado por Paulo, o texto diz que aquela cidade possuía uma cultura reprovável. Os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Imagino a dificuldade para Tito realizar aquela missão em um ambiente assim. Erguer uma igreja em Creta não seria fácil, mas levantar ali líderes é um verdadeiro milagre. Os líderes precisavam ser irrepreensíveis. Este é o padrão do Evangelho, este é o padrão que Paulo apresenta. Eles não poderiam ser arrogantes, briguentos, bebedores de muito vinho, violentos e nem desonestos. Mas precisavam ser hospitaleiros, amar o bem, viver sabiamente, ser justos e ter uma vida de devoção e disciplina. Uau! O padrão é muito alto, especialmente para Creta. É interessante que Paulo não baixa o padrão moral da igreja porque está num ambiente culturalmente corrompido. Penso que ele está ressaltando a Tito qual é o padrão para que Tito não corrompesse sua avaliação e nem baixasse a sua régua devido ao ambiente que ele estava inserido. Às vezes fazemos isso conosco. Baixamos a régua para nós mesmos. Pensamos que por estarmos vivendo num ambiente cretense, por assim dizer, onde a mentira é normal, as pessoas são cruéis e querem sempre se dar bem, que podemos viver uma vida abaixo do Evangelho. Mas isso não é verdade. Todos nós precisamos responder ao padrão do Evangelho e viver a cultura do céu e não a cultura do ambiente onde estamos inseridos. Há uma cultura do reino, onde tudo é puro para os puros. E é aqui que vemos um ponto mais complicador da missão de Tito. Ele não somente estava inserido numa cultura corrupta, promovida pela descrença das verdades eternas. Quando não estava combatendo as práticas promíscuas de Creta, precisava combater os religiosos. Os religiosos são uma turma que se chama legalista. Você sabe o que é legalismo? É algo que se parece com o evangelho, mas na verdade não é evangelho. São pessoas que acreditam que se fizerem algo para Deus, vão ser dignos do céu e da salvação. Este é o maior perigo, na minha opinião, de todo cristão. Virar um religioso que acredita em suas próprias ações de justiça. Não sei qual a sua opinião, mas a missão de Tito me parece muito com a nossa, não acha? Por isso, Paulo fala uma característica a mais que os líderes precisavam ter. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada. Eles deveriam ser convictos da graça. Precisavam estar convictos que somos salvos por intermédio de Cristo e não de nossas ações. Nossas boas ações são respostas à salvação e não são meios da salvação. A salvação ocorre pelas obras de Jesus e não pelas nossas obras. É por isso que você precisa estar convicto de sua salvação, porque ela não é promovida por você, mas por Jesus. Me parece que esta é a lição que Paulo está ensinando a Tito. Seja para combater a corrupção dos descrentes ou o legalismo dos religiosos, apresente a graça. Você está convicto do que Jesus fez por você? Que impactos a ação de Jesus tem sobre a sua vida hoje? Como vive alguém que recebeu um tamanho favor de Cristo? Já pensou sobre isso? Eu vou repetir a pergunta mais importante da vida para você. Você está convicto do que Jesus fez por você? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas,
Como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.